Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira da oitava da Páscoa para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nesse dia em que nós somos convidados a ler o Evangelista São Lucas, no capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta quarta-feira, nós somos convidados a continuar este nosso caminho na oitava da Páscoa, fazendo a experiência do Cristo ressuscitado. E hoje somos chamados a trilhar o caminho juntamente com os discípulos de Emaús. Como o evangelista São Lucas nos relata, eles iam neste caminho para esta cidade de Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, e naquele momento, então, Jesus se encontra com eles. Num primeiro momento, eles não são capazes de reconhecê-lo e irão reconhecê-lo depois, ao partir do pão, como nos é narrado pelo evangelista São Lucas. Existem alguns pontos desta leitura que nos chamam a atenção, porque se nós formos olhar muito bem o relato, Jesus faz como que uma missa com esses discípulos. Começa lhes explicando todas as passagens da Escritura que falam sobre ele e depois parte o pão aos discípulos.
o que se assemelha muito àquilo que nós celebramos na Santa Missa, através da liturgia da palavra, com a homilia e as preces, que são parte da liturgia da palavra, e a liturgia eucarística, onde nós comungamos do pão e vinho, corpo e sangue de Cristo. E a partir daquele momento, então, do partir do pão, que os discípulos reconhecem Jesus. Talvez porque repetiu os mesmos gestos que realizou na Santa Ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e o deu aos dois. Gesto também que nós repetimos sempre que celebramos a Santa Missa. E quando nós olhamos então este relato, nós poderíamos dizer que nós temos um caminho para fazermos também a nossa experiência com o Cristo ressuscitado. E é justamente este caminho, o caminho da participação na Eucaristia, o caminho da participação na Santa Missa. Quem o pudesse fazer de forma diária, quem não o puder fazer diariamente, ao menos aos domingos, como preceito da vida de todo cristão. E aqueles que nos acompanham pelo rádio, é claro, todas as vezes que o sacerdote passa para celebrar a Santa Missa, é o momento de fazermos esta experiência do Cristo ressuscitado, porque ali iremos ler as passagens da Escritura que nos levam até o momento presente, onde recordamos o Cristo que padece a morte, mas ressuscita ao terceiro dia, e ali iremos comungar então do Cristo, presente nas espécies do pão e vinho, que através da ação do Espírito Santo, da oração do sacerdote, são corpo e sangue de Cristo. E durante esta participação nós somos convidados então também a fazer com que o nosso coração arda. Eles mesmos falam, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Assim também deve arder o nosso coração toda vez que participamos da Santa Missa e ouvimos as Escrituras, ouvimos a sua explicação e participamos da ceia do Senhor, participamos então da Eucaristia, participamos da comunhão onde comungamos do próprio Cristo, e ali teremos então a oportunidade de fazermos verdadeiramente esta experiência do Cristo ressuscitado. Que possamos, como comunidade, trilhar esse caminho dos discípulos de Emaús. E do mesmo modo que eles fizeram a experiência de Cristo, pela explicação da Sagrada Escritura e pelo partir do pão, nós também possamos fazer a experiência do Cristo ressuscitado através da escuta atenta da palavra do Senhor e da participação na Eucaristia. E do mesmo modo como ardia o coração desses discípulos, possa arder também o nosso coração pela presença do Cristo ressuscitado. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.